Gente amada, quem nos julgará? Quem nos julgará? A gente, no coração, espera que seja quem? Uma vez, Deus perguntou a Davi, de onde você quer que venha o seu juízo? Lembram? Quando Davi teve um surto de ensoberbecimento e mandou fazer um censo em Israel, porque ele disse, como é grande. Ele teve um surto serapiônico, ele ficou com um narcisismo de realeza extraordinário. Disse, meu reino, eu sou poderoso. Deixa eu saber quantos eu tenho na minha mão. Mandou fazer um censo. E na hora que ele fez isso, o coração dele entrou num desassossego semi-infartoso. Diz que disparou-lhe aflito o coração, taquicárdico. E ele sabia que ele tinha feito algo errado. Embora ele tivesse só mandado o IBGE de Israel trabalhar e fazer um censo para dar a ele o que todo rei queria saber. Qual é o tamanho do seu poder, a extensão do seu poder. Assim mesmo, e sobretudo por essa razão, é que o coração bateu-lhe aflito, porque ele sabia que havia um movimento de deslocação no íntimo dele, da confiança no Pai, para o seu próprio poder, para o seu próprio braço. Ele começou a confundir a sua história com façanhas pessoais, não reconhecendo que ele foi tirado de trás da malhada, sem explicação, e entrou não só para a história imediata de Israel, mas para a história da civilização sem saber. Como morreu sem saber que seria parte da história civilizatória. Hoje é um dos nomes mais repetidos no Ocidente da Terra, onde há judeus e cristãos reunidos. Frequentemente o nome de Davi é mencionado, seja na leitura de um salmo ou em histórias acerca dele. Ele morreu ignorante de que seria assim, desse modo. Não sabia de nada, a gente não sabe de quase nada. O mais iluminado de nós não sabe de quase nada. Pois bem, coração lhe bate aturdido pelo pânico da culpa real. E ele discerne que aquilo que ele fizera era um grito luciferiano, era uma expressão suprema de narcisismo pessoal. E o juízo vem. Ele viu um anjo do Senhor com a espada desembainhada nas imediações de Jerusalém, para destruir tudo. São aquelas expressões da soberania divina, das passionalidades santas do Eterno, em relação àqueles que dizem, eu creio e eu compreendo. Os que não creem e não compreendem são tratados conforme quem não crê e não compreende. Mas quem diz eu creio, entendi e compreendi, vai ter que responder pelo que crê, compreendeu e respondeu. E não dá para disfarçar o que eu criei, entendi e realizei. Ou o que eu não realizei, mas em mim é, para o bem ou para o mal. Quando ele vê o anjo do Senhor, ele clama por misericórdia, diz, fui eu quem pecou e não este povo. E o Senhor pergunta a ele, escuta, qual é o juízo que você quer? Escolhe o teu juízo. Você quer que venha a peste e se propague indiscriminadamente, como um fenômeno do acaso, uma calamidade oportunista? Vai depender da imunidade de cada um para a peste que virá.
É randômico o juízo da peste. Você quer o quê? Juízo randômico? Ou você quer o quê? Juízo político, militar, econômico? Que os seus inimigos se levantem contra você e venham para a guerra, para que você, com o seu braço, responda, reaja. Escolhe o teu juízo. E ele disse, não caia eu sob nenhum juízo randômico, e não caia eu nas mãos de nenhum adversário humano. Caia eu antes nas mãos do Senhor, porque são muitas as suas misericórdias. É o que eu quero, e sei que assim será. Se eu me mantiver sob a consciência de que está tudo pago, está tudo consumado, porque aquele que nele crê não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Agora, isso é com quem crê. Não é com quem diz eu creio, é com quem crê. Não é com quem adota crenças e diz eu tenho o meu caleidoscópio de crenças. Não. É quem crê na minha palavra. Não é quem tem fé na fé. É fé que pratica a boa nova. A prática da boa nova, Jesus resumiu na prática de amor, misericórdia, compaixão, fidelidade, longanimidade, bondade, verdade, justiça. Isso é o que o Evangelho me ensina para eu viver, praticar. O Evangelho me ensina que Deus decidiu ser amado em ti, no meu próximo. E não no vento, não no abstrato, mas nas realidades reais à minha volta. É o que o Evangelho me ensina. Aquele que crê no Evangelho e não adota apenas como uma crença etérea, porque isto não é crer no Evangelho. Crer no Evangelho segundo Jesus é abraçar e ser abraçado, é se deixar possuir e engolir, é comer o pão, comer a carne, fazer-se um com ele, aquele que por mim vive, aquele que em mim crê, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Não é isto? Isto é crer. Esta fé já me fez passar para o outro lado. E se eu a confesso e vivo com essa alegria de a cada situação na existência que se manifesta como afronta para mim, eu a enfrento com a graça do perdão, crendo que eu sou um ser perdoado e que foi colocado no mundo para viver verdade, justiça e viver o Evangelho sendo praticado, sobretudo, como a graça que perdoa, que acolhe, mas que não transige com a sua própria consciência pessoal da verdade que é para ele. Não é uma tirania dele imposta sobre os demais. Quem assim vive, está dando testemunho todo dia, com palavras ou sem palavras, de que entendeu, compreendeu, esse não está sob juízo, porque ele mesmo a ninguém julga, embora julgue-se a si mesmo, se discirna para todo dia se converter e crescer de luz em luz, de glória em glória, todo dia como pessoa humana. Esse entendeu e passou. Agora, há um grupo de pessoas acerca dos quais Jesus diz que receberão juízos de terceiros. Ou seja, parece que a pergunta feita a Davi não era só retórica. De onde você quer que venha o seu juízo? Porque haverá juízos que virão de onde você não está esperando. Aliás, todos os nossos juízos virão de onde provavelmente nós não estejamos esperando. Aí você diz, como assim?
Você lembra das ocorrências na leitura do Velho Testamento, a quantidade de vezes em que se fala de não trazer juízo sobre si? Não tragas esse juízo sobre ti. A soberba, a altivez, a arrogância, a vingança, a iniquidade, a injustiça, são invocações de juízo. O tempo todo. Quem vive alimentando qualquer dessas coisas e agregue a elas todas as que são parentes de toda essa miséria, são verdadeiras invocações de juízo o tempo todo. Aí vem Jesus e diz, aqui em Mateus 12, diz exatamente isto para todos nós. A partir do verso 38 de Mateus 12, quando se diz, então alguns escribas e fariseus replicaram, mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Jesus tinha falado sobre palavras frívolas e o pecado contra o Espírito Santo. Esse pessoal que está no meio dessa assistência sai com essa. Queremos ver da tua parte um sinal. Faz alguma coisa aí, convence a gente. Faz. Jesus, porém, lhes respondeu, que geração má e adúltera, me pedindo um sinal. Mas nenhum sinal será dado a essa geração má e adúltera, senão o sinal do profeta Jonas, que ficou no ventre do grande peixe por 3 dias. E acrescenta dizendo, porque como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Esse é o sinal. Jonas, cuja situação de ter sido engolido e despejado em alguma praia da região mesopotâmica e andou e veio baixando até entrar em Nínive, ou se tenha sido vomitado pelo grande peixe numa praia imediata daquela região, tanto faz. O fato é que provavelmente não foi um acontecimento público, porque nada dessas coisas eram tão públicas assim. Não via, ninguém via. Um falava, alguns criam, outros não criam. O fato é que aquele indivíduo que não queria ir, que foi constrangido e ficou lá contra a sua própria vontade, pregou sem carinho, sem amor, anunciou, todavia, verdades nas quais ele mesmo cria, porém não gostaria que elas se aplicassem como benefício para a vida de ninguém, porque ele era contra aquelas pessoas e elas eram inimigas políticas deles, e ele preferia imensamente mais vê-los julgados e torrados do que convertidos e arrependidos e modificados. Ele pregou torcendo para que o juízo prevalecesse e ficou profundamente desapontado porque o povo todo se converteu. E Jesus diz, olha, esse profeta sem vontade, sem amor, pregou, e um povo que não viu nada se converteu. Pois é esse o juízo, e é esse o sinal que vocês terão. Porque o Filho do Homem, à semelhança de Jonas, vai ficar 3 dias e 3 noites no coração da terra, e vai sair de entre os mortos. Não será um acontecimento público, num pináculo, mas aquele que crê receberá a isenção de todo juízo. Ele prossegue e diz, por isto ninivitas, aqueles ninivitas de Jonas, se levantarão no juízo com esta geração de religiosos incrédulos e condenarão. Lembrem, ele não está falando de uma geração em Roma, nem de uma geração em nenhum outro centro da terra. É uma geração incrédula em Israel, em Jerusalém, é na religião, é no Vaticano, é no protestantismo, na igreja evangélica, no pessoal que diz, eu estou na presença de Jesus, eu quero saber do evangelho. É uma geração de mestres, de teólogos, de escribas, de gente que diz que sabe, e que ele chama de má.
Porque se sabe, não vive o que sabe, e adultera o que sabe. Por isso, os ninivitas se levantarão no juízo. Qualquer subgrupo em qualquer lugar da terra, na alienação em que viveram, respondendo à luz que tiveram, sabendo só o que souberam, tendo compreendido só o que compreenderam, levantar-se-ão e julgarão a vocês. Condenarão essa geração. Qual será a condenação que nos darão? Qual será a condenação dos ninivitas para nós? Para gente que tem acesso a isso tudo, que olha para trás, que sabe que já não está mais nem nessa geração dos escribas e fariseus imediatos. Nós já chegamos 2000 anos depois, com a iluminação de 2000 anos de idiotice e também de graça em alguns, que forma a nossa compreensão e a torna muito maior. De que tamanho será o nosso juízo? Quem nos julgará hoje? Onde estão os ninivitas hoje na terra se convertendo? Com um pouquinho que souberam. Ou tomando decisões de graça, de perdão, de misericórdia, com nadinha que entenderam. Às vezes nem necessariamente do evangelho, como anúncio proposto. Às vezes entenderam num sonho o evangelho. Não como uma pregação religiosa. Toda vez que a gente fala em evangelho, as pessoas pensam num templozinho, com gente falando, com bíblias abertas. Eu estou falando de boa nova, que não está na mão de grupo nenhum, de ninguém. Está nas mãos de Deus, nas mãos do Espírito Santo, que sopra onde quer, cuja palavra ele faz ouvir em toda a terra. E nenhum de nós tem o poder de levar e fazer chegar, e nenhum de nós tem o poder de, não indo, impedir que ela vá. Hoje, onde estão os ninivitas que, não tendo nada do que nós temos, com um sonho, com um vento, com uma inspiração, às vezes com uma letra de uma música, às vezes com um sopro, às vezes apenas com uma emoção, um enternecimento inexplicável, o indivíduo começa a se constranger, a viver, a mudar, a olhar, a interpretar, a sentir de outro modo. Não sabe nem porquê. Não pode nem dizer que foi o evangelho que o atingiu, mas ele ficou boa novizado e se tornou uma boa nova para os outros. Tem hoje gente na terra vivendo essa transformação sem saber nem da existência do nome Jesus. Mas o Cristo eterno está trabalhando neles. Com a mesma descrição do Jesus aqui de Mateus 12, que cura um monte de gente e diz, não contem nada para ninguém. Eu não preciso de publicidade para ser quem eu sou. Você vai entender que eu sou vivo quando você acreditar assim, crer assim. Agora, quantos, sem saber dar nome aos bois, estão arando com arado verdadeiro no reino de Deus? Se levantarão no juízo e me julgarão. Ninivitas são os que souberam pouco, quase nada, de um cara contrariado que não queria, mal-humorado, chateado, torcendo para não dar certo, pedindo a Deus que todo mundo não cresça para ir para o inferno. E a graça explode no coração deles, eles se arrependem. A vingança do evangelho contra Jonas, para os ninivitas se converterem. Agora, Jesus diz, esse pessoal que viveu há tanto tempo atrás e não me tinha lá, era Jonas. Quem está aqui sou eu. Olha quem está aqui. Olha quem está aqui.
se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. Meu juízo decorre comparativamente também em relação ao que outros tiveram e não tiveram, em relação ao que eu tive e tenho, ao que outros souberam e não souberam, em relação ao que eu sei ou não sei. E quanto mais eu digo eu vejo, eu sei, mas eu sou chamado a viver na luz. E quando eu digo, eu tenho Jesus, olha o que Jesus diz. Ninivitas levantar-se-ão no juízo, julgarão essa geração de religiosos que querem sinal, que fazem perguntas, que carregam uma insaciável curiosidade sobre Deus, que sofrem Deus e nunca vivem o amor de Deus em relação uns aos outros. Gente que se deixou tomar pelo que teve, pelo que creu, pelo que entendeu e viveu, levantar-se-á e julgará essa multidão de escribas e de fariseus entre nós. Jesus prossegue e nos diz: a rainha do sul, chamada rainha de Sabá, se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra ouvir Provérbios de Salomão, Eclesiastes de Salomão, ouvir a sabedoria de Salomão. E ele diz: e olha aqui quem é maior do que Salomão, está falando com vocês. Quanto mais essa acessibilidade me é dada, e eu a rejeito, ou a ela fico indiferente, e não a acolho, e não me deixo chafurdar nela, e não me deixo impregnar por ela, e não acolho aquilo que é tão óbvio, e fico arranjando pretextos e procrastinações, adiando para sempre o que é claro. Mas eu chamo juízo sobre mim, mas eu me coloco no rol dos que serão julgados pelos ninivitas. Jesus vai adiante e ainda nos fala de algo muito mais sério, quando ele nos diz que não só os ninivitas e a rainha do sul vêm e nos julgam, nesse contexto, nessa situação, mas ele diz: em verdade eu vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e para Gomorra do que para ti, Cafarnaum, Corazim, Betsaida. Está tudo aqui em Mateus 11, de 21 em diante. Aonde Sodoma e Gomorra tem um juízo menor do que esse pessoal que teve acesso a tudo, que viu tudo, que soube de tudo e que vive nas circunstâncias em que a gente vive. Quem é que vai te julgar? Não só esses e tipo esses, hoje já são o meu juízo. Você está entendendo o que eu estou falando? Está compreendendo mesmo? Tanto quanto eu sei, e você pode saber, que cada um de nós será julgado por algumas coisas e por algumas pessoas. Por que Jesus disse: se você estiver reunido e no seu coração chegar a luz, que você magoou, ofendeu, machucou, foi deliberado, feriu, foi malzinho, foi perverso com seu irmão, isso lhe vier ao coração, em verdade eu te digo, se você estiver andando para o gasofilácio para entregar uma oferta, como uma expressão de gratidão sua a Deus, ainda que em altares humanos, e você se lembrar que essa pessoa existe, Jesus disse: deixa no altar a tua oferta e corre, vai reconciliar-te com o teu irmão, depois tu volta e tu fazes a tua oferenda, do jeito que tu queres, porque
Do contrário, não há culto, não há Deus, não há graça, não há bondade para mim. Se não houver bondade minha para com o outro, graça para com o outro. Do contrário, ele se levantará e me julgará. Mateus 8, o que Jesus diz? 18, Mateus 18, parábola do credor incompassivo. Lembram? Do indivíduo que recebe um perdão imenso, absoluto. E sai do lugar do perdão e encontra alguém que deve infinitamente menos a ele. E ele esgana o indivíduo. E Jesus disse, olha, isso vai ser reportado. E o que vai acontecer é que você caiu em juízo. E em verdade, eu te digo, tu não sairás dessa condição até que tu pagues o último centavo. O que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 6, quando ele diz, ou não sabeis que os santos haverão de julgar o mundo? Aí a gente fica pensando que santos são apenas alguns indivíduos que, do ponto de vista do cristianismo, são pessoas que a gente admira a atitude, o modo, a performance. A nossa mente está tão adoecida que a gente não consegue nem entender que santo é o separado. E o separado não é um ente da religião. Só se separa quem se separa em Deus. Só se separa em Deus aquele que ama. Todo aquele que ama é um santo. Num mundo que odeia. No meio de uma geração pervertida e corrupta. Seja ele quem for, todo aquele que ama é de Deus, é santo. Os santos haverão de julgar o mundo. Mundo. A gente fica sempre pensando que é o que está fora das quatro paredes da igreja. Mundo é um estado, não é uma geografia. Aqui no Evangelho não há mundo pior do que esse aqui dos que se reuniram para matá-lo o tempo todo. Você quer que mundo a mais do que o conjunto dos que não amam? É o mundo que jaz no maligno. Não vamos complicar, por favor. Quem é que vai te julgar? Hoje. Quem se levanta hoje para te julgar? A começar da tua casa. Graças a Deus a tua mulher te ama. Porque se ela se levantasse num juízo, quem subsistiria aqui? Ou o teu marido tem sido generoso para contigo? Ou os teus filhos? Ou os teus pais? Quem te julgará? Quantas meninas se levantam para te julgar? Acho que você come e vai largando, mastiga assim, cospe, pá, opa, aí vai. Paulo diz, escrevendo aos Tessalonicenses, que ninguém deve proceder assim. Porque contra estas coisas, Deus é o vingador. Quando eu saio pela vida mastigando gente, cuspindo, comendo e cuspindo, Deus é o vingador. Ele diz, não defraudeis o próximo, no sentido de usar a alma, o corpo, o outro, comer e cuspir e seguir. Quantos juízes e juízas, agindo você desse modo, você já não constituiu contra a sua vida? Tem gente que tem uma verdadeira nuvem de testemunha de juízes, que se levantarão e julgarão o indivíduo. Porque vão de canalice em canalice, pensando que cada canalice deixou um juiz atrás de mim. Ora, Jesus chegou a dizer, para reduzir isso a cinzas, que seja o nosso sim, sim, o nosso não, não, porque o que disso passar é juízo, é maligno. Quanto juízo eu vou chamando? Escolha o seu juízo.
Eu quero cair nas mãos do Senhor. Eu decidi viver nessa graça. Agora, essa graça impõe que todo aquele que não quer ser julgado não seja juiz do outro. Que todo aquele que quer receber misericórdia ofereça misericórdia ao outro. Que todo aquele que pecou e quer ser perdoado, peça perdão àquele a quem ofendeu, ou a quem usou, ou a quem manipulou. Quem é que você quer que seja o seu juiz? Pense em quem não pode trazer um relatório a seu respeito. Existem pessoas nesse nível que você diz, não, fulano eu não quero que encontre com ninguém que eu gosto. Existem essas pessoas que têm coisas, que conhecem um euzinho seu que ninguém consegue imaginar. Quem é que você quer que julgue você? Caia eu nas mãos do Senhor, mas não caia eu nas mãos de nenhum homem. Dos que sabem e dos que não sabem. Por isso, eu não quero ser um ente que teve toda a chance que eu tive de aprender daquele que é maior do que Jonas, daquele que é maior do que Salomão, daquele que é maior do que tudo e do que todos, que tive acesso a todo aquele que é o tesouro da sabedoria, do conhecimento e da vida, a boa nova para ser. E negligenciei isto. De modo que, quanto mais eu digo que sei, com mais temor e tremor, devo eu viver. E a única maneira de manter o coração tranquilo é crer nesta palavra. E quem nela crê, a acolhe como graça e a pratica como privilégio. Em relação a todos na vida. Aí, saiba, você não entrará em juízo. Você já passou da morte para a vida. Antes disso, a gente sabe apenas contra nós. São aqueles que aprendem, como Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, verso 7, sem nunca chegarem ao conhecimento da verdade, porque a verdade no Evangelho nunca é conhecimento intelectual que para como informação. Ele se transforma em carne, em sangue, em vida, conforme domingo passado, na ceia, longamente eu falei a respeito para cada um dos que estavam aqui. Esta é a palavra do Evangelho hoje. Guardem essa exortação no coração e a pratiquem como oportunidade de graça que renovou o desafio do nosso ser na presença de Jesus. Vamos ficar todos em pé um pouquinho. E eu quero que você olhe para quem está ao seu lado e especialmente para quem está ao seu lado e você não conhece ainda, ou atrás ou na frente. Pergunte o nome, guarde o rosto, tire um selfie dele, com sua retina, com sua memória. Guarda o nome. O pessoal está sem graça longe do Facebook, não é? Isso. Todo mundo. Gente boa, querida. Solinho, querido. Gente amada, vamos pegar nas mãos uns dos outros, enquanto os queridos
Marrom e Charles nos conduzem mais um louvor. Pega aqui, ó, para ficar bem quentinho, assim. Já tá calor, né? Isso, ó. Pega na costa do outro, vai tocando um no outro. Isso. Todos nós. Que alegria, Jesus. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor. Eu queria mais que uma voz, mais que uma voz, mais que uma luz e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser, em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição, aquele que pintou com perfeição a vida. Vida, tu és o Senhor, tu és o Senhor, aquele que me amou, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Ó Jesus, é um privilégio sermos o Evangelho, tanto quanto se transforma numa imensa responsabilidade, porque nós não podemos ser negligentes diante de tão grande graça, tão grande luz, tão grande instrução, diante do caminho, da verdade, da vida, da palavra eterna, da graça, do amor, da justiça, da verdade, da misericórdia, daquilo que torna criaturas em entes filhos da eternidade, daquilo que alimenta para a vida eterna.
por favor, permite que não nos tornemos julgados pelos ninivitas por causa da nossa negligência, nem pela rainha de Sabá por causa do nosso desinteresse, do nosso desesforço, da nossa falta de avidez. Por favor, restaura em nós a alegria e a vontade de beber, comer, viver, absorver e encarnar a boa nova que nós recebemos. Em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde.